Não fazemos das dificuldades aprendizado. Elas não nos erguem a um outro patamar de consciência. Mas será que a vida não está querendo exatamente isso conosco? Dizem antigas filosofias, do Oriente sobretudo, que a pedagogia do homem é a imitação da pedagogia da vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem um filho, o menino não quer ir para o colégio de jeito nenhum no dia da prova de matemática. E aí você vai lá, não tem jeito, arrasta o menino, bota para tomar café da manhã, leva para o colégio. Por que você faz isso? Coitadinho. É uma dificuldade para ele a prova de matemática. Mas você sabe que é uma dificuldade que, se ele superar, ele se tornará mais apto para responder às necessidades da vida, ele crescerá. Portanto, você não deixa ele amolecer diante das dificuldades. Por que a vida, quando aplica essa pedagogia conosco, nós sempre imprecamos contra o destino e fugimos das dificuldades de todo jeito? Claro que ninguém vai se atirar em dificuldades à toa, mas aquelas que estão dentro do nosso caminho, fazem parte da nossa trajetória, é porque necessariamente temos que passar por ali. E necessariamente temos que extrair alguma coisa delas, para que saiamos do outro lado, maior do que entramos. Isso durante a pandemia eu falava demais. Gente, pelo amor de Deus, vamos aprender alguma coisa que faça com que a gente saia do outro lado seres humanos melhores do que entramos. Porque senão a pandemia só nos tirou coisas, não nos deu nada. E toda experiência tem algo para nos dar também. Tem um preço que você paga, mas tem a mercadoria que você leva, como qualquer transação comercial. Você cresce com as dificuldades. No jogo isso é mais do que claro. Ninguém discute. É assim que funciona o jogo. O que mais? Aprende-se a manejar as ferramentas. Eu tenho uma falta de, cá entre nós, eu tenho uma falta de coordenação motora para joguinho, que é uma coisa terrível. Aquele monte de botãozinho, aquele monte de setinha. Em geral, eu fazia o Super Mario cair nos braços do inimigo. Eu sempre colocava ele em lugar de maior perigo, porque eu não sabia manejar aquilo ali, não tinha jeito. Ou ele se suicidava, se jogava no abismo, ou ele ia parar em cima do inimigo, era um terror. Saber manejar as ferramentas é fundamental para que esse garoto tenha sucesso nesse bendito joguinho, com certeza. Saber manejar as nossas ferramentas de vida também não nos faria mais bem-sucedidos? Quais são as nossas ferramentas? Vontade, amor, inteligência, imaginação, criatividade, solidariedade, fraternidade, empatia, toda essa nossa caixa de ferramentas do kit ser humano, que nós poucas vezes exercitamos. Nossa sociedade, com um padrão de êxito, de sucesso, só mede a habilidade que temos para realizar coisas valorizadas pelo mercado, e não a nossa formação como seres humanos. É incrível, mas às vezes até os pais, com a melhor boa vontade do mundo, preparam os filhos para serem tecnicamente eficientes e não humanamente bons. Se nós temos todos esses valores humanos práticos sendo utilizados, sabendo como utilizá-los, nós não somos capazes de sair melhor de qualquer circunstância da vida? Não temos ferramentas que nos colocam em melhores condições? Hoje as pessoas morrem de medo, por exemplo, da inteligência artificial. É natural, porque a gente não sabe, o prognóstico pode ser sombrio, né? Mas nesse momento o que a gente tem é uma obrigação de que os seres humanos sejam mais criativos. Porque a memória mecânica, a análise combinatória do repertório da humanidade, isso ela vai fazer. Vai exigir que a gente tenha um outro patamar de criatividade, e a gente não estava acostumado a exercitar isso. Um outro patamar de inteligência, não estávamos acostumados a exercitar isso. As nossas ferramentas a gente não sabe manejar muito bem. Ou seja, aprenda a manejar as ferramentas da condição humana. Aprenda a usar o kit ser humano, e você vai encontrar o caminho mais fácil para chegar ao seu objetivo na vida, para chegar aos seus sonhos, para chegar ao seu ideal. Com certeza, essas ferramentas existem para isso e fazem uma diferença muito grande na nossa vida. Ah, eu não sou criativo. Não é coisa nenhuma, você não praticou. Porque, evidentemente, você tem essa propriedade. Eu conheço pessoas que me diziam que não tinham memória e hoje decoram um livro inteiro. É incrível. Nós não sabemos desenvolver a musculatura das propriedades que temos à nossa disposição. Não sabemos que é uma musculatura mesmo. É um treino diário e você vai tomar posse daquela ferramenta de maneira muito eficaz. Como treinamos qualquer musculatura numa academia de ginástica. O que mais? Recorre-se ao tutorial. Menino esperto, vai pegar e sair experimentando em joguinho para depois perder dos amiguinhos? Não vai fazer isso. Ele vai lá no tutorial, vai ver quem criou o jogo, as dicas que dá,
todos aqueles que testaram o jogo, as dicas que dá, e já começa a partir dessa experiência. Então, já começa lá em cima, né? Já começa jogando bem, já é o tal. É lógico, ele não é bobo, ele não vai perder essa experiência à toa. Agora, é engraçado isso, né? Porque quando se trata de experiência de vida, ninguém quer aprender nada, todo mundo acha que é doutor. Se você tiver um problema no seu televisor, você não mexe, você chama um técnico. Se você tiver um problema no seu carro, você chama um mecânico. Agora, problema de vida, qualquer adolescente acha que sabe tudo. Isso? Sendo que a vida é mais complexa do que qualquer dessas artes. Carl Jung, o grande fundador da psicologia analítica, ele dizia que é mais fácil o homem, começando do nada, chegar a alcançar a lua do que começando do nada chegar a alcançar o interior de si mesmo. Ou seja, teve muita gente na história que viveu bem, e quem vive bem consegue um grau de sabedoria, de autocontrole, de deixar ensinamentos preciosos para a humanidade, gosta de ensinar. O que nós fazemos na filosofia é muito isso, aprender daqueles que viveram bem. Filosofia é a arte de viver. Vocês vão ver que, classicamente, os autores da filosofia, todos eles eram pessoas que produziam manuais de viver bem, humanamente bem. É a arte de viver de uma maneira humana eficaz. Muita gente soube viver bem. Por que a gente não pode pegar dicas com isso? Por que não podemos? Claro que podemos. Então, quando fazemos isso, fazemos que nem Isaac Newton dizia. Um dia, um amigo de Isaac Newton, Robert Hooke, perguntava a ele como é que ele tinha chegado a ser tão inventivo, tão imaginativo. E isso, numa carta, ele responde: eu enxerguei mais longe porque eu olhei montado sobre os ombros dos meus antepassados. Não é interessante isso? É interessante. Nós podemos aprender muito sobre a arte de viver com aqueles que viveram bem. Isso é um tutorial. Vida tem tutorial. Quando eu pego, por exemplo, um livro como As Meditações de Marco Aurélio, que foi um grande homem que escreve para si próprio, uma arte de viver de um Epiteto, são coisas sensacionais que te poupam muito tempo se você aprende com essas pessoas que viveram tão bem e que deixaram referências para o futuro. Tem muita coisa a ser aprendida. Né? Aí vocês vão dizer, não, mas você está falando de uma coisa totalmente artificial, que é um joguinho. O joguinho é virtual, isso não tem nada a ver com a vida. Eu acho que é o momento da gente perceber, gente, que a vida também é virtual. Agora tem um desafio. Algum momento alguém vai lá e apertar o nosso botão de stop. Sabe quando o pai perde a paciência com o menino que vai lá e aperta o botão de desliga do computador e apaga tudo, apaga joguinho, apaga tudo? Algum momento alguém vai lá e vai apertar o nosso botão de desliga e vai sumir tudo. Mas eu tenho um desafio para vocês pensarem. Quando o pai desliga o joguinho do menino, o que resta de tudo que ele jogou? O que resta com ele quando toda a tela se apaga? Toda a habilidade que ele desenvolveu ao jogar, não é isso? Todos os recursos que ele aprendeu a utilizar, todo o conhecimento que ele aprendeu para poder chegar mais fácil ao objetivo, o hábito de ter um objetivo sempre à vista, toda essa experiência, quando a tela se apaga, não se apaga junto. Será que quando apagam a nossa tela não acontece a mesma coisa? Ou seja, o nível de valores que foram desenvolvidos, o que você foi capaz de compartilhar com a humanidade, o rastro que deixou no mundo, o nível de compreensão prática. Às vezes eu evito usar a palavra sabedoria, porque a gente hoje não sabe muito bem o que é isso. Qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? Você vai perceber quando uma pessoa tem alguma sabedoria pela maneira como ela responde às situações da vida. Lembram da frase bíblica, pelas vossas obras os conhecerei? Pela maneira como uma pessoa responde a uma situação da vida, você vai ver se ela tem sabedoria ou não. Muitas vezes ela pode ter um acúmulo de informações mentais enorme, mas na hora de responder à vida, responde como um bruto. Esse tem sabedoria? Não. Sabedoria é aquilo que você dá de resposta, quando você responde humanamente bem à vida. Quando responde como um ser humano deveria responder. Isso é ter sabedoria. Portanto, quando a tela se apaga, talvez essas coisas também fiquem conosco. Essas coisas que são a raiz mais profunda da nossa qualidade de vida. Nós precisamos ter foco e saber o que realmente está nos faltando. E saber buscar isso como objetivo principal e não continuarmos criando fantasias em torno daquilo que todo mundo quer. Repito, aquilo que todo mundo quer, os que têm não são felizes. Os astros e atrizes, atores e atrizes de Hollywood,
Tem gente que tenha mais fama do que aquele pessoal, o mundo inteiro conhece. Quantidade de depressivos, alcoólatras, até suicidas existe nesse meio, é enorme, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. E entre ricos, e entre famosos, e entre pessoas que têm todos esses elementos que falamos. Ou seja, isso não consiste em qualidade de vida, são adereços que alguns podem ser bons, outros podem ser até mal. De repente você ter fama sem ter tanta coisa assim para transmitir, para compartilhar, porque hoje em dia se tem fama muito rápido, né? Você entra numa rede social, faz qualquer coisa lá, você tem uma fama em pouco tempo. Se a pessoa tem alguma coisa para transmitir, se não tem, ela pode ser um fator até negativo, pode ser até ruim. O fato é que essas coisas não são suficientes para dar qualidade de vida para ninguém. Busque alvos mais profundos, mais reais, que sejam realmente transformadores, que possam fazer de você, do ponto de vista humano, um ser mais qualificado, com uma consciência mais ampla, com uma capacidade melhor de dar respostas à vida.